Seja muito bem-vindo ao OQG Nerd, o seu ponto de encontro para quem ama séries, filmes e universos cheios de mistérios. E se existe uma série que construiu enigmas, teorias e debates infinitos ao longo dos anos, essa série é Stranger Things. Mesmo depois de várias temporadas, reviravoltas e revelações chocantes, Stranger Things ainda deixou muitas perguntas sem respostas claras. Algumas parecem pequenos detalhes, outras podem mudar completamente a forma como a gente enxerga a história. No vídeo de hoje, vamos revisitar esses mistérios que ficaram em aberto e discutir por que eles ainda assombram os fãs e por que podem ser fundamentais para entender o desfecho da série. Desde o primeiro episódio, Stranger Things deixou claro que não entregaria tudo de bandeja. A série sempre trabalhou com silêncios incômodos, informações incompletas, explicações fragmentadas, pistas jogadas no ar. Isso ajudou a criar um clima de suspense constante, mas também abriu espaço para várias perguntas que nunca foram totalmente respondidas. E algumas delas são grandes demais para serem ignoradas. Essa talvez seja a maior pergunta de toda a série. Afinal, o mundo invertido é uma dimensão paralela? Um reflexo distorcido do nosso mundo? Um organismo vivo? Um plano criado ou moldado por alguma entidade? A série explicou a aparência, mostrou criaturas e revelou sua conexão com Hawkins, mas nunca deixou claro sua origem exata. Sabemos como ele funciona em partes, mas não sabemos como nasceu. Essa ausência de explicação faz com que o mundo invertido continue sendo um dos maiores mistérios da televisão recente. Vecna foi apresentado como um vilão extremamente complexo, com motivações profundas e um discurso quase filosófico. Mas uma pergunta permanece: ele sempre teve esse plano final? Ou foi adaptando seus objetivos ao longo do tempo? A série sugere que Vecna manipula eventos desde muito antes de se revelar, mas nunca deixa claro se tudo foi calculado desde o início, ou se ele apenas aproveitou oportunidades. Essa ambiguidade torna o personagem mais interessante, mas também deixa uma lacuna narrativa importante. Eleven é, sem dúvida, o coração sobrenatural da série. Ao longo das temporadas, vimos seus poderes crescerem, enfraquecerem, retornarem e evoluírem, mas Stranger Things nunca respondeu completamente. Existe um limite real para os poderes da Eleven? Ela pode evoluir ainda mais? Seus poderes têm um custo definitivo? A série mostra consequências físicas e emocionais, mas nunca explica se existe um ponto sem volta. Isso deixa o público sempre na dúvida sobre até onde ela pode chegar, ou se pode se sacrificar de vez. Outra pergunta gigante: por que Hawkins? Entre tantas cidades, por que exatamente aquele lugar se tornou o epicentro de portais, experimentos, monstros e catástrofes? A explicação oficial envolve o laboratório e os experimentos, mas isso parece incompleto. Hawkins se comporta quase como um ponto de convergência, como se algo ali já fosse especial antes de tudo começar. A série nunca confirmou se isso é coincidência ou destino. Stranger Things é conhecida por matar personagens importantes, mas também por simplesmente abandonar alguns destinos. Existem personagens que desapareceram da narrativa sem explicações claras, pessoas que viveram eventos traumáticos, personagens afetados pelo mundo invertido, figuras que sabiam demais. A ausência de respostas deixa a sensação de que nem todas as consequências foram exploradas. O governo sempre esteve presente em Stranger Things, mas de forma seletiva. Sabemos que eles conheciam o laboratório, sabiam dos experimentos, tentaram conter informações. Mas até que ponto o governo entende o mundo invertido? Eles sabem mais do que os protagonistas? Existem projetos paralelos acontecendo fora de Hawkins? A série sugere que sim, mas nunca revela a extensão real desse conhecimento. Stranger Things brinca o tempo todo com a linha entre ciência e sobrenatural. Algumas coisas são explicadas com física, energia e dimensões. Outras parecem puramente sobrenaturais, quase místicas. A série nunca define claramente onde termina a ciência e onde começa o sobrenatural. Essa escolha narrativa mantém o mistério, mas também deixa muitas perguntas sem resposta definitiva.
Uma dúvida recorrente entre os fãs é se o mundo invertido pode ser destruído ou se ele é eterno. A série mostra portais sendo fechados, criaturas sendo derrotadas, mas o mundo em si continua existindo. Isso levanta a pergunta: o conflito pode realmente acabar ou ele apenas entra em ciclos? Essa resposta muda completamente o peso do final da série. Ao longo das temporadas, algumas regras do universo de Stranger Things parecem mudar ou se adaptar à narrativa. Criaturas que antes tinham limites passam a agir diferente. Portais funcionam de novas formas. Poderes evoluem sem explicação técnica clara. Isso pode ser visto como evolução natural da história, mas também como perguntas que nunca foram respondidas diretamente. Aqui entra um ponto interessante. Nem todo mistério precisa ser explicado. Às vezes, o que torna uma história memorável é justamente o que ela deixa em aberto. Stranger Things sempre flertou com o mistério como parte de sua identidade. Algumas perguntas sem resposta podem ser escolhas conscientes, não falhas. Mas existem outras que parecem grandes demais para serem ignoradas no desfecho. Deixar perguntas sem resposta mantém o debate vivo, estimula teorias, faz a série durar além do último episódio, cria um legado cultural. Stranger Things se tornou mais do que uma série, ela virou um fenômeno, e esses mistérios fazem parte disso. Stranger Things respondeu muita coisa ao longo das suas temporadas, mas também deixou perguntas importantes no ar. Esses mistérios não diminuem a série. No contrário, eles reforçam o impacto emocional e a força do universo criado. Agora, com o fim se aproximando, a grande questão é: quais dessas perguntas realmente precisam de resposta? E quais vão permanecer como parte do charme da série? Agora eu quero saber de você. Qual é a pergunta de Stranger Things que mais te incomoda até hoje? Aquela que você realmente precisa ver respondida. Deixa seu comentário, segue o canal, compartilha esse vídeo com outros fãs da série e deixa o like, porque isso ajuda muito o OQG Nerd a continuar trazendo análises completas e cheias de teoria como essa.